fé separa os dois reinos. Os cristãos sofreram muito sob os líderes romanos Diocleciano e Maximiano em 301 d.C. Os romanos lançaram muitos cristãos às feras e usaram outros métodos de extermínio. Tais sofrimentos aconteceram pelo fato de os cristãos se recusarem a se unir ao sistema político, social ou espiritual deste mundo. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, verso 15. A doutrina dos dois reinos. Jesus é rei. Ele mesmo disse em João 18, versículo 37. Também fez-nos saber que seu reino não vem com um aviso. Não podemos dizer, eis aqui o reino de Cristo, ou lá está, porque o reino de Cristo está entre os crentes, ou seja, dentro deles. Leia Lucas 17, 20 e 21. Se formos crentes fiéis, a nossa cidadania está nos céus. Filipenses 3:20. Por outro lado, também, somos cidadãos do reino terrenal onde nascemos. A nossa prioridade, no que diz respeito à obediência, é Cristo, nosso Rei imortal. Contudo, devemos obedecer também ao governo civil que Deus estabeleceu sobre nós, a menos que haja incompatibilidade de princípios entre os dois reinos. Nesse caso, a nossa lealdade é dada ao nosso Rei eterno Jesus, porquanto a nossa cidadania celestial está em primeiro lugar. Algum dia, herdamos uma nova terra e um novo céu, onde reinaremos para sempre com Jesus. Entretanto, enquanto estivermos neste mundo, podemos esperar a perseguição, visto que, assim como o mundo maltratou Jesus Cristo, o Rei, semelhantemente, nós seremos maltratados pelo fato de sermos seus súditos. A guerra contra os santos. Desde a antiguidade, muitos governos têm acreditado que, para manter firme o poder político, é necessário que todos pensem e ajam da mesma maneira. Esse conceito fez com que a religião fosse regida em muitos países pelo governo civil. Os governos europeus aderiram as crianças à religião do Estado por meio do batismo infantil. Entretanto, os verdadeiros cristãos recusavam trazê-las à pia batismal, o que provocou a ira dos governantes e, por este motivo, uma onda de perseguição brutal caiu sobre os verdadeiros cristãos no fim do século XV e nos séculos XVI e XVII. Estes governos se sentiram ameaçados ao ver quão rápido crescia o reino dos céus. Porém, o povo de Deus não é uma ameaça para o governo civil porque não aspira ao poder político. Tais ambições pertencem exclusivamente ao reino deste mundo. O mundo tem se mantido em estado de guerra contra Cristo. Os seus santos, desde o princípio da era cristã até os dias atuais. Há países modernos que se opõem veementemente ao cristianismo. Daniel 7, verso 21 e Apocalipse 13, verso 7 falam de uma guerra contra os santos. De alguma maneira, essa guerra já começou. Os dois reinos no século XXI. Talvez você seja um daqueles que pensam que o relacionamento entre o mundo e os cristãos tem melhorado nestes tempos modernos. Graças a Deus, há muitos países que garantem a liberdade de consciência e de cultos. Mas não se engane, embora não haja tantos cristãos atualmente, nos países livres, condenados a morrer por sua fé, enfrentamos outros perigos mortais. A Bíblia diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim,
contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, verso 12. A guerra contra os santos continua. A perseguição aberta continua em alguns países. Em outros, oprimem-nos as pressões sociais e culturais, tais como a educação mundana e o patriotismo. Satanás anda como leão, rugindo em alguns lugares e, ao mesmo tempo, aparece como anjo de luz em outras regiões. Você está pronto para o combate espiritual? Você perderá a vida eterna se não militar como um bom soldado no exército de Cristo, o Rei. Eis aqui algumas maneiras em que o reino deste mundo quer laçar você. O voto nas eleições, a democracia e os heróis na política são ídolos do povo. O cristão não deve participar na política porque a sua cidadania está no reino de Cristo. O sistema educacional do país, quando o povo de Deus se interessa em adquirir diplomas ou certificados reconhecidos pelo governo, ao invés de se preparar para uma vida útil no reino de Cristo, está preso à idolatria. Analisemos agora alguns exemplos de como a doutrina dos dois reinos deve nos afetar como seguidores de Cristo e cidadãos de seu reino. Devemos respeitar a separação disposta por Deus entre a Igreja e o Estado. O crente não deve se envolver em assuntos políticos ou fazer algum trabalho para o Estado que viole os mandamentos de Cristo. Não devemos nos conformar aos valores do mundo em nenhum aspecto da nossa vida e nem sequer na aparência. Devemos nos sujeitar a Cristo em tudo. Não devemos participar de nenhum jugo desigual, clubes, sindicatos, associações e cooperativas mundanas. Não devemos seguir as diversões mundanas nem participar em suas festas.